Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Existe Tentar. Eu sou Caterine Barros, sou diretora de estratégia e atendimento da Cabelo & Co, que é a agência que viabiliza esse podcast, e sou host, que vou aqui comentar e bater um papo com o nosso super convidado hoje. Eu tô aqui com o meu parceiro de bancada. Sou o Saulo Camelo, sou CEO da Cabelo & Co e co-host desse podcast. E a gente tá, assim, realizando um sonho de poder trazer esse convidado aqui hoje para falar com a gente. O papo já desenrolou um monte aqui no backstage, então hoje vai ser demais. O nosso convidado de hoje é alguém que já vive a nossa mentalidade do Não Existe Tentar desde a infância, mas vou ler aqui um pouco da bio dele. Ele que tem a história marcada por desafios desde a infância, começou como catador de lixo, desenvolveu um espírito empreendedor, já escreveu 2 livros, Catador de Sonhos e O Poder da Positividade, tem mais de 100 mil cópias vendidas, já tem milhares de empresas, foi eleito uma das top voices do LinkedIn em 2019 e é uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg. Seja muito bem-vindo, Geraldo Rufino. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pela gentileza, a generosidade da ótima recepção e o convite. É sempre um prazer estar com pessoas como vocês, que estão procurando levar para as pessoas essa coisa da resiliência, do acreditar. Quando você fala, não existe tentar, eu, no meu ponto de vista, eu sou um cara de muita fé. Para mim, está falando de fé. Sim. Você não acredita? Então está desistindo por quê? Eu acho que sensacional esse tema. Não existe tentar, desistir não pode ser uma opção. Bem-vindos. Começamos bem. Bom, já. Começamos bem. Essa é a nossa primeira pergunta. Então, para você, Geraldo, não existe tentar, é fazer acontecer, certo? Sim, porque assim, às vezes as pessoas desistem justamente quando ia virar o jogo. Então assim, cara, você tá no mar. A parte melhor é quando a onda vira. Você desiste, agora que ela vai virar, ela vai voltar. Você nunca mais vai ter aquela onda. Pode vir outras, mas aquela ali você perdeu. Então eu acho que desistir não pode ser uma opção. Você precisa acreditar. Você não foi lá para nadar? Tá desistindo por quê? Porque a onda subiu, desceu, porque ela é baixa, porque ela é alta. Então é só uma onda. Ela vai passar, mas não tem plano B. Ela não volta mais. Então aproveite cada onda que chegue, porque desistir não pode ser uma opção. Nós nascemos com o privilégio de ter vida e viver cada segundo intensamente. Toda vez que você decide, você atrasa o processo. Você precisaria começar de novo. Então eu acho que assim, as pedras... tem uma pedra no caminho, tem um obstáculo. Se você tiver fé, que eu acredito que tentar é falta de fé, você tem que acreditar aí. Porque se você tiver fé, aquilo que aparentemente parecia uma pedra no caminho é um degrau. Era a chance que você tinha de mudar de ciclo subindo. E você desistiu, já pensou o exercício que você tem que fazer? E não adianta. Você vai desistir ali, vai voltar e novamente, quando tem uma pedra no caminho, é uma baixadinha, Cati. É uma baixadinha para saltar. Se você não baixar, você não vai saltar. Então não desista, porque quando tiver outra oportunidade, você vai ter que baixar de novo. Porque se nunca você vai conseguir o salto ideal. Sim, muito bom. A gente estava conversando ali fora, né, que as pessoas te perguntam muito, quando que a chavinha virou? E você falou, não, eu sempre fui assim. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória e de como você já enxergava o mundo dessa forma desde criancinha. Desde criancinha, eu não reinventei a roda, eu não recriei o universo, eu só copiei. Eu copiava a minha mentora, a mãe. Eu olhava para minha mãe era uma empreendedora, cuidava das pessoas, cuidava de um monte de filho, do ajudante dela, que é meu pai, cuidava de todo mundo e fazia um papel de uma criadora que é a mulher. Na minha mãe eu já vi o poder que tinha uma mulher de ser criadora e cuidar das criaturas que vinham depois dela. Então ela cuidava de todo mundo com a grandeza, com o espírito empreendedor, cuidava dos vizinhos na favela, servindo comida, orientava meu pai não ouvia, porque a mulher tem 200 sentidos, meu pai achou que tinha 6 e não ouvia o que minha mãe falava, mas a minha mãe era resiliente e tal, e eu comecei a aprender ali que a gente podia. E a minha mãe não tinha como me motivar com qualquer coisa material ou brinquedo, porque a gente não tinha recurso material. Sim. Mas a minha mãe tinha uma coisa que para mim era o suficiente. Ela dizia que eu era bonito e que eu podia. Eu acreditei na minha mãe. Eu olhava para mim e me apaixonava por mim. Eu achei, nossa, se a minha mãe acha isso, então nada para mim era mais importante que a minha mãe. Então, se a opinião dela era que eu era bonito, então eu era bonito. Se ela dizia que eu podia ser quem for, quem vai dizer o contrário?
Se a minha mãe diz que é, então é para ser, a partir dali, eu comecei a entender o seguinte, se você pode, cara, se a sua mãe, sem ler e escrever, pode manter 8 filhos numa favela, todo mundo do bem, todo mundo copiando coisas boas da favela, e não aquilo que está errado, que é uma minoria, mas eu copiava bom, porque até por uma questão de inteligência, você copia aquilo que funciona. O que funciona é o bem. Então eu copiava, então, na realidade, aquilo me dava uma sensação de segurança, de liberdade, de felicidade. Eu preservei isso. Ela foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu estava pronto. Eu nasci pronto, graças a ouvir a mentoria que você tem dentro de casa, chamado mãe, a força da mulher. Muito bom. E quando foi que você começou, aí já um pouco mais velho, a usar toda essa mentalidade, todos esses ensinamentos que ela deixou pra você, pra mudar a sua realidade e a realidade da sua família? O tempo todo, porque assim, não tem uma virada de chave, uma mudança radical. Minha mãe foi embora com 7 anos e meio e eu queria ser tão importante quanto ela. Quando eu fui trabalhar, arrumar trabalho para sacar carvão, para fazer coisas, é porque eu entendi que ser importante era servir como a minha mãe fazia. E eu já conseguia servir café da manhã em casa para 9 pessoas. Eu me sentia super importante de contribuir na minha casa. Aquilo já foi me dando um grau de... E eu percebi aquela reação. Hoje eu consigo identificar aquilo. Reação de locomotiva. Eu já percebi que eu não era um vagão. Eu nunca mais quis deixar de ser locomotiva, nunca mais eu quis deixar de ser importante. Ou seja, nunca mais eu quis deixar de empreender, de servir, de atender, de fazer pelo outro. Então, na realidade, isso para mim me inspira. Eu sair de manhã de casa e saber que eu posso fazer diferença na vida de uma pessoa. Esse nosso bate-papo aqui, para você que está nos ouvindo, gente, esse é o objetivo de eu aceitar o convite para bater papo com esse casal sensacional. O que eles fazem é levar conteúdo para que as pessoas não tenham essa opção, que tenha iniciativa, que aproveite cada segundo e prospere. Então, é sensacional você conseguir contribuir com esse objetivo, com esse propósito, que eu faço desde pequenininho. E meu propósito aqui é esse, fazer com que um de vocês aceite ouvir. Tenha um pouquinho de paciência para ouvir. Ah, mas isso eu já vi, isso eu já sei. Aí ouça. Porque se a gente ouvir e filtrar, nós saímos desse bate-papo melhor que nós chegamos. E aí você vai perceber que não existe tentar. É possível, não existe o não, o sim você já tem. Não existe correr atrás, você não é um perdedor. Então comece agora. Então eu vim fazendo isso desde pequenininho. Eu quis fazer jus ao que eu aprendi com a minha mãe. Fazer valer cada segundo da minha vida. É o que eu estou fazendo aqui hoje. O que é fazer valer? Fazer alguma coisa que impacte e some na vida de um outro ser humano. E para isso você não precisa muito não. É só ele ter humildade e olhar para dentro, ele vai perceber que o que eu estou falando já está nele. Aí você desperta umas válvulas e as pessoas começam a refletir e ele descobre o gigante que está dentro de cada um de nós. Porque está em cada um de vocês, está em vocês aqui, no casal. Estava conversando com vocês ali fora, eu já percebi o seguinte, que legal. Você começa a mexer nas válvulazinhas, vocês são brilhantes, mas às vezes você não olha para você. A hora que você começa a olhar para você, puxa vida, eu posso mais. Então, todos nós podemos mais. Então, esse exercício vem lá de trás e foi de degrau em degrau. Não tem um tempo que virou a chave. Ah, no primeiro milhão, no carro alemão, na primeira empresa, no primeiro negócio, no primeiro sucesso. Eu chamo de sucesso uma foto que eu tenho em casa, foi tirada num domingo, 11 horas da noite, estava meus 6 netos, meus 3 filhos, genro, nora, sogra, aquele monte de gente. E a minha neta resolveu bater uma foto. Eu olho para aquela foto e eu chamo aquilo de sucesso. Num domingo, 11 horas da noite, as pessoas que você mais ama e que amam você próximos e não tem pressa de ir embora. Então eu acredito que assim, gente, a vida é feita de momentos que são produzidos a cada segundo. Então desistir realmente não pode ser uma opção. E assim, tentar, você vai tentar dar um sorriso? Você vai tentar dar um bom dia? Quem você pensa que é? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Então é por isso que eu acho que é assim, a vida é uma dádiva. Então eu venho vivendo Deus de pequenininho. O resto são coisas que a gente compra. Por isso que eu não lamento por nada que eu possa ter perdido nessa trajetória que o dinheiro compra. É a única coisa que você repõe e não deixa sequela. Eu vivo a vida, eu vivo o que nós temos de mais raro e mais caro. Eu vivo cada segundo com a intensidade gigante. O que é essa intensidade? De felicidade. De levantar de manhã, perceber que eu ganhei 24 horas, que a luz chegou para me abençoar, desde que eu morava no barraco. A luz entrava no barraco, a mamãe falava, agradece, Deus te deu mais 24 horas, é Deus, tá? Hoje a luz entra na minha veneziana, eu mudei só de endereço. Eu lembro da minha mãezinha falando, e hoje entra menos, que a veneziana fica semi-aberta, mas impressionante a força divina, né? A luz entra.
Sim. Uma brechinha que ficou, a luz entra e vem em você. Então, é Deus te dando o privilégio de mais 24 horas. Foi o que eu ganhei hoje. Sim. Então, você ganhou. O que você fez hoje? Você ganhou o dia? Ganhei a hora que eu levantei. Você acha que ganhar o dia é você ter um sucesso material, fazer um grande contrato, fazer uma grande conquista, se relacionar com uma grande pessoa, quando na realidade eu acho que ganhar o dia é quando você levanta de manhã e percebe que ainda tem luz para você. É bem por aí. A gente costuma falar que muita gente pergunta, né? Não existe tentar significa que eu sempre vou conseguir? Não. Às vezes você não consegue, mas o não existe tentar tem muito a ver com você já sair com a mentalidade de que você vai conseguir. Se não der daquele jeito, você vai encontrar uma outra alternativa. E falar vou tentar, você já vai com a mentalidade de que você não vai conseguir. Então vamos lá. Vamos dar uma forcinha nisso. Quando fala não existe tentar, significa que você sempre vai conseguir? Sim. O sim você já tem. É que às vezes acontecem passagens que você, por falta de gratidão, você acha que é um problema, que você não conseguiu. Na realidade, é aí que vem a proteção. Às vezes eu estou no aeroporto e o voo me impede. Foi o voo que me perdeu, eu não perdi nada. Às vezes o não conseguir significa te proteger. Você não tem fé? Você não acredita que existe uma energia sobre a nossa? Estou falando de religião, não. Estou falando de fé, de você acreditar. Você não existe por acaso. Então, se você passa por certas situações e não consegue, não é que você não conseguiu. Você conseguiu. É que o caminho pelo qual você tá passando é que a ansiedade, a precipitação, você achou que tinha que ser hoje. Então, se fosse hoje, lá na frente, isso ia te custar muito caro. Mas a energia do universo te protegeu e postergou aquilo que era negativo. E você acha que você não conseguiu. Você conseguiu sim, tá? Então, na realidade, é que ponto de vista, para onde é que você está olhando? Pro estrume ou pro cavalo? Sim. Falando nisso, Geraldo, fala alguma coisa para quem é muito reclamão. Para mim mesmo. Tá vendo? Reclamar. Não volta para trás, não. Não reclama, não. O seu veículo da vida tem 2 retrovisores. Olha o tamanho do retrovisor. Agora lembra. Olha o tamanho do para-brisa. 100 vezes maior. Por que o para-brisa é tão grande? Porque é para lá que você vai, tá? Para de olhar no retrovisor que você vai bater. No retrovisor você vai encaixando tudo que você viveu, passou, aconteceu, os poços que você cavou, os degraus que você subiu, onde você tropeçou. Tudo é você. Tudo é em função, tudo é em torno de você, do ser. Está no retrovisor. Você perdeu um ente querido, então também está no retrovisor. Agora foca de volta o para-brisa e presta atenção. Olha quantos entes queridos tem no para-brisa que talvez você não esteja dando bom dia. É daqui para frente. Então reclamar significa retrovisor. Ir para trás. Então, cara, agradecer, evoluir, tá ali no para-brisa. Vai para frente. Acredita. Cara, não tem que tentar, tem que ir. A vida, o divino te proporcionou o dia de hoje, aqui agora. Você vai pro retrovisor, vai ficar no retrovisor, você já sabe o que está no retrovisor, você já passou. Usa essa vivência, esses anticorpos, mas foca de volta no para-brisa. Que eu acho que é nessa hora que eu falo, gente, reclamar. A letra já diz, você está dando ré. Sim. Não, é para lá que você vai, é para frente. Então eu me recuso a dar marcha ré na vida, tá? Bom, estamos tendo uma aula aqui em 5 minutos. E puxando esse gancho, falar um pouco de empreendedorismo, você diz, tem uma frase sua que é: o empreendedor, o que falta a maior dor do empreendedor não é a falta de grana, mas assim a falta de objetivo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso pra gente. É porque quando se fala em empreender, as pessoas falam, quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro você ganha em qualquer CLT, em serviço público, na política, qualquer lugar que você for fazer alguma coisa, dá dinheiro. Então, se for só para ganhar dinheiro, você não precisa ter um negócio. Agora, quando você tem um negócio, se o objetivo não for servir pessoas, não for atender, não tiver um propósito, então fica cansativo, tá? Porque o dinheiro demora para chegar. Você começa o negócio, já começa no passivo, que você tem que encontrar um contador, tem que pagar tributo, pagar taxa, alugar equipamento, alugar espaço. Olha o tamanho do passivo que você já criou sem ganhar o primeiro centavo. Agora você tem que contratar a pessoa, aumentou o passivo. Então, agora você vai ganhar dinheiro 2 anos depois que você vai saber, tá? Então, ou seja, você quer empreender, você precisa ter um propósito muito grande. E outra coisa, você vai empreender no quê? Você vai ter um carrinho de pipoca, uma loja, uma agência, um negócio. Então, você está copiando quem? Não vou copiar, vou criar. Você vai criar? Não!
Tá tudo pronto, cara. Copia, você sai quilômetros da frente. Tudo que você imaginar fazer, o universo já tem alguém fazendo. Fazendo com êxito. Então copia. Não tenta reinventar a roda, não. Recriar a lâmpada. Pra quê? A luz já tá aí. Então, cara, copia. Então, eu acho que para você ser empreendedor, vai ser empreendedor, qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Não, ganhar dinheiro. Não se iluda. Você tá na CLT... Seja empreendedor primeiro onde você está. Seja o melhor daquilo que você faz. Seja o cara que faz papel de dono, tem espírito empreendedor. Depois, se você for muito bom naquilo, lá na frente, se você precisar ter um CNPJ, que é uma fria, você já sabe o que fazer. Não se iluda com esse negócio de pegar cheque especial, de pegar dinheiro emprestado, pegar dinheiro com a família e ter um CNPJ. Aí você se ferrou, tá? Só sabe o preço de um CNPJ quem tem um, tá? O tamanho do passivo do CNPJ e o soldo que você vai perder quando você tiver um CNPJ. Então, para de achar que empreender é ter CNPJ. Empreender é ter atitude, comportamento de dono, iniciativa, espírito empreendedor, querer ter um objetivo que é servir pessoas onde você está. Então, se você estiver no serviço público, no CLT, empreenda aí. Eu estou falando por experiência própria, tá? Eu fui 17 anos empreendedor num CNPJ que não era meu. Foi quando eu mais cresci e lá eu nunca quebrei. E nem armazenei passivo, eu só tinha ativo. Então, eu abri um CNPJ por acaso. Mas dinheiro livre, saudável, que eu podia administrar com boa gestão e sobrar, era num CNPJ que não era meu. Sim. E você estava falando também de empreender... Também fora da empresa, né? E você falou até do casamento, né? Empreender dentro de casa. Empreender é servir, é atender, é vender. Toda empresa precisa vender. Eu estava conversando com esse casal Simpatia e perguntando para ele assim, você já fez a sua primeira venda hoje? Serviu um café? Paquete? Não. Você não conseguiu vender um café e 2 bolachinhas? Então hoje você já começou errado, tá? O primeiro empreendedorismo começa dentro de casa, quando você se relaciona e conquista quem você acha que é seu. Empreender é servir, é atender, é você ter energia de vendedor. Onde você vai, você leva você. Quando você chega com essa energia, as pessoas te abraçam, porque onde você vai, a sua energia chega primeiro. Não dá para maquiar a energia, ninguém engana ninguém. E pensando nisso, nessa questão do empreendedorismo, você acha que... Tem uma frase que o Saulo sempre fala, né? Que fala muito na agência de... eu tenho 40 pessoas nas minhas costas, pessoal. Eu tô aqui carregando vocês juntos e no sentido... Não no sentido de eu sou o líder e vocês não, mas no sentido da responsabilidade, né? E você fala muito disso, do servir, mas também da responsabilidade de cuidar, né? Essas pessoas que estão hoje com você, nas suas empresas, nos seus CNPJs, você tem uma responsabilidade de cuidar, né? Sim, porque muitas vezes as pessoas até que estão com a gente nem sabem o tanto que a gente passa de dor de cabeça, de problema, preocupação com isso, Só né? vão saber quando tiver o próprio CNPJ. Exatamente. E tantas pessoas ali... E tem gente que ainda fala o seguinte, tô trabalhando para ganhar dinheiro pro fulano. Bem, então você tá errado, tá? Você tem que trabalhar para você. Exato. Espírito empreendedor. O cara que mais cresce é aquele que faz papel de dono. Sim. Onde tá, sem passivo, fazendo papel de dono. Se você não ganhar dinheiro, não conseguir fazer sobrar o dízimo e não conseguir armazenar reserva no CNPJ que não é seu, nem tente ter um CNPJ. Sim. Porque se você não conseguiu no que não é seu, não espere que você vai conseguir... No seu próprio CNPJ, porque ele já começa com passivo. Certeza. Então, na realidade, as pessoas precisam começar a entender um pouco melhor qual que é o papel de cada um de nós, quais são as suas escolhas. Para de olhar para o outro e achar que o legal é para o outro. Você acha que empreendedorismo é para qualquer um? Olha, pode ser. E deveria ser. Porque empreender, para mim, não é ter um CNPJ ou ter um negócio ou ter uma empresa. É um comportamento. Sim. É um jeito de pensar, é uma atitude, é uma mentalidade de servir, de atender. Deveria ser para qualquer um. Mas tem muita gente esperando que alguém faça. Ele culpa o sócio, o patrão, o governo, o supervisor, o relacionamento, o cônjuge, a família. Não, você não quer ser empreendedor? É uma atitude que você pode ter quando você passa a servir. Por isso que eu digo, para de tentar, começa a servir, que aí você começa a empreender. Mas e telenegócio? E telenegócio é para qualquer um? Ter negócio? Ter um CNPJ. Se ele não conseguiu acertar essa mentalidade, não. Não faça isso. Sim. Porque para você ter um negócio, você ficar sem o dinheiro, você ficar desesperado, ficar angustiado, ficar a ponto de fazer besteira com a própria saúde, então, você não estava preparado para ser empreendedor.
para ter negócio. Empreendedor, todos nós podemos ter. Agora, ter o próprio negócio, aí o buraco é mais embaixo. Tá? Você tem que estar pronto para assumir responsabilidade e entender que o problema é seu. Ter o próprio negócio é igual você ser casado e ter meia dúzia de filhos, tá? Você que gerou um problema. Aí você tem empresa, tá? Agora só vai ter passivo. E não espere reciprocidade lá na frente, tá? Você vai ter passivo a vida inteira e lá na frente, se você tiver uma relação muito suave, muito amorosa, pode ser que alguém te dê beijinho, tá? Então, na realidade, você tem empresa, não espere que você tenha uma quantidade de colaborador e que lá na frente eles entendam que você é o herói deles. A maioria, infelizmente, ainda entende que você é o explorador deles, quando na realidade você é o gerador de oportunidade. Exato. Então, para você empreender, você precisa estar muito resiliente, tem que estar muito disposto a encarar, a ser locomotiva. Então, você não tem opção nem de estudar a possibilidade de ser vagão se você for empreendedor. Então, se você é do tipo que está esperando que alguém faça junto com você, por você ou para você, não comece a empreender, tá? Sim. Só um comentário. Eu comecei a empreender com 21 anos. Se eu soubesse que era tão difícil, acho que eu não teria começado. Eu não estava pronto. Mas mesmo assim, eu comecei, tinha toda essa coragem, tinha esse negócio de ser locomotiva mesmo, fiquei muito tempo sozinho trabalhando, mas mesmo assim eu sempre tive esse motor dentro de mim. E a gente também vai aprendendo muitas coisas, né? E muitas das responsabilidades e tal. A Cadê também nunca quis empreender, ela sempre foi CLT e tal, e agora... Nunca quis empreender, nunca quis trabalhar com o marido, e agora tô aqui, empreendendo e trabalhando com o marido. Eu faço isso, eu trabalho com a esposa. Agora, ela que faz a gestão dos negócios, só que assim, isso vira paixão. Então, na realidade, quem empreende com propósito, com paixão, com prazer naquilo que faz. Porque dinheiro por dinheiro, se você tiver um cargo e um salário decente, é melhor o outro, tá? Agora, se você tiver propósito, paixão, prazer naquilo que você faz, aí vem pro jogo que você aguenta, tá? Você vai tomar porrada, você vai ter passivo, você vai ser pressionado, você não vai ser valorizado. Então, o que te conduz a continuar empreendendo? A paixão, o propósito. Ter alguma coisa que te apaixona a fazer. Ter o prazer de ir para onde você trabalha de manhã. Se você não tem esse sentimento, essa paixão, esse espírito empreendedor, nem comece. Tem uma frase sua que é muito legal, que você até acho que postou esses dias, que fala: tenha coragem de ser ruim antes de ser bom. Queria que você comentasse sobre isso também. Na realidade, é o ponto de vista. Aquilo que você, às vezes é necessário você dizer um não, justamente para proteger muitas pessoas para outras pessoas terem o sim. Ele estava me perguntando agora há pouco. Seu subordinado estava perguntando agora há pouco. Dizendo que eu não faço subordinado, é o marido dela. Sim, tá? Porque todos nós homens somos subordinados. Aí eu falei assim, olha, eu estava perguntando agora há pouco, Rufino, você já desistiu alguma vez? Já abriu mão de... Eu falei, muitas vezes. Mas desistir do meu propósito, não. Quando eu falo desistir, não é opção. Não adianta tentar, você precisa fazer... Precisa ver como é que é o ponto de vista que você está olhando. Ele me perguntou, eu falei, olha, eu desisto sim, tá? Se eu ver que eu preciso abrir mão de alguma coisa, porque aquilo vai fazer um monte de gente feliz e eu supero aquilo e as outras pessoas não, eu paro. Isso não é desistir, é você abrir mão e não ser egoísta. Porque às vezes você insistir naquilo que você acredita prejudica tantas pessoas que você, sem perceber, você não está sendo resiliente, você não está sendo objetivo ou firme no seu propósito. Você está sendo egoísta. Porque às vezes você tem resistência para passar por aquilo. E aquele monte de gente envolvida na sua decisão não tem. Então, às vezes, é preciso você abrir mão daquilo que te faz bem, em função de fazer bem para uma galera toda, tá? Se você pegar a sua empresa e a quantidade de colaborador que você tem, você é que é empregado deles. Sim. Se juntar todos eles ganham muito mais que você. Sim. Então, você já está abrindo mão para muitas pessoas. Então, certas atitudes, se você tiver na empresa, vou vender a minha empresa, vou pegar o cheque e vou embora. Mas o cara vai continuar a empresa, não, ele vai fechar a empresa. Olha quanta gente morre com isso. Uhum. Então, na realidade, você acaba não fazendo para proteger as pessoas. Então, muitas vezes eu desisto para que outras pessoas não tenham que pagar aquilo que eu aguento pagar. Sim. Então, eu vou para a linha de frente e eu aceito receber a primeira porrada. E muitas vezes as pessoas ficam esperando estar perfeito para fazer, né? Ou se prepara. É importante, sim, se preparar, mas se prepara, e quando chega a hora de agir, não faz acontecer. E pensando muito nisso, toda vez que a gente começa algo do zero, a gente tem a oportunidade de exercer esse ruim antes de ficar bom. Qual foi a última vez que você se desafiou a começar algo do zero? É porque assim, para mim foi sempre muito fácil, porque eu nunca achei que fosse ruim.
Aí que vem o ponto de vista. As pessoas, como é que faz quando tá ruim? Então, mas quando é que tá ruim? Me fizeram uma pergunta seguinte: olha, quando é aquele dia que aquele dia não deu, aquele ficou complicado, e me explica como é que você sai dessa fase, como é que você consegue virar esse jogo? E eu tô lá quietinho. E a pessoa me perguntou de novo. O presidente que convidou você para estar aqui perguntou assim, você não respondeu. Como é que é o dia que tá tão complicado, que aquele tá muito ruim? Por que você não respondeu? Eu falei, porque eu tô esperando o dia chegar. Eu não acredito em tempos difíceis, eu não acredito em nada ruim. Eu acredito que os tempos são diferentes. Então, os momentos são diferentes. Então, no ponto de vista daquilo que parecia ser ruim, na realidade, eram os anticorpos para você se preparar para qualquer mal que aparecesse. E você lamentou, deu ré e não encarou. Então, eu encaro com uma positividade tão grande, com a determinação e com a fé, que aí eu vejo desistir, tentar. Não, aquilo é um preparo. Aquilo está te preparando para a próxima fase. Então, eu não acredito que tenha um difícil, um ruim. Eu acredito que é necessário que você tenha anticorpos para encarar os vírus que aparecem. Então, para mim, o que as pessoas chamam de difícil ou de ruim, eu chamo de anticorpos. E na verdade você tá começando, você tá criando casca também, né? Olha, eu aprendo com tudo. Eu acho que tudo é uma bênção quando você tem fé. Ou é aprendizado, ou é vivência, é experiência, ou é sucesso. Então, tudo é uma preparação para o sucesso. Então, na realidade, ou seja, para você progredir, para você prosperar. Então, o sucesso, na realidade, o sucesso para mim é aquilo que eu falei da família, de ter pessoas em volta, de ter amigos, de você não ter hater, ficar debatendo com as pessoas, tentando separar as pessoas. Esse cara tá errado, esse cara é da esquerda, esse é da direita, esse é gay, esse é preto, esse é branco. O sucesso é você conseguir conciliar com todo mundo e viver feliz, em paz, com alegria, com felicidade. Para mim, isso é sucesso. Eu tenho sucesso desde pequenininho. Então, para mim, eu tenho uma vida feliz desde pequenininho. Então, o sucesso já veio comigo. Agora, esses outros acontecimentos, tudo é preparo para você prosperar. Então, para mim, não existe tempos difíceis, existe tempos diferentes. Para mim, quando as pessoas dizem, mas agora nós estamos vivendo tempos difíceis. Não existe tempo difícil. Olha o que você tem na mão hoje. Eu estava falando agora há pouco ali. Você tem uma tecnologia na sua mão que você faz até chover. E há muito pouco tempo atrás, se você olhar no retrovisor, você vai ver que você andava 1 quilômetro para achar um orelhão. Olha o que você faz agora com uma pecinha. Tem telefone fixo, você tem mais na sua casa. Olha o que a tecnologia fez depois na sua mão. Você está falando que agora é tempo difícil. Agora é tempo acessível. Agora tem outras possibilidades. Agora tem uma vastidão de oportunidades. E você está olhando para o estrume. Cara, se tem um estrume é porque tem um cavalo. Para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. E você vai ver que os tempos são positivos, diferentes e cheios de oportunidades. Você fala muito disso, de muito como mudar o ponto de vista das coisas. Ponto de vista, tudo é um ponto de vista. Eu respeito o seu ponto de vista, e se você não respeitar o meu, que pena. Eu vou continuar, tá? Porque assim, nós temos pontos de vista diferentes. Nós precisamos ter humildade e flexibilidade para ajustar, para entender o ponto de vista do outro. Porque às vezes você entendendo o ponto de vista do outro, você até aprimora o seu. Mas as pessoas não querem ouvir, ela acha que já chegou lá. Chegou lá onde? Nada melhor do que alguém que discorda de você. Claro. Né? Porque se todo mundo concordar com você, daqui a pouco tá todo mundo no abismo, tá? Sim. Porque você não sabia o caminho certo, todo mundo veio, ninguém te deu um toque, afundou todo mundo. É necessário que tenha alguém pensando diferente. Essa conexão de pensamentos diferentes, de ponto de vista diferente, é que você acha o modelo que te agrada, porque os pontos de vista são diferentes, as escolhas são diferentes, mas cada um tem que se encaixar naquilo que ele acredita. Mas você está sendo feliz, então seu ponto de vista está certo. Sim. Ponto de vista é como, tem essa caneca, não tem nada, eu mudo o ponto de vista, ela tem algo nela, né? Coisa simples, né? É coisa simples. Depende do jeito que você está olhando. Sim. Então, assim, existe muito desenho que você olha de novo, a hora que você consegue olhar para você forma uma imagem. Então, é o jeito que você está olhando. Sim. Você olha para as nuvens, Nuvem, do nada você forma uma imagem, é o seu ponto de vista. Eu olho e não consigo ver nada. Então, o meu ponto de vista está focado em outra coisa. É da natureza, é o jeito que você está olhando para aquilo. Eu olho para você, eu vejo uma figura divina, eu te dou um abraço. Você olha para mim e você vê um cara X. Então, cada um olhou de uma forma.
Nós somos diferentes. Eu nunca vou esperar que eu olhe para você e que você olhe para mim exatamente igual, porque nós somos diferentes. Pode olhar até com mais intensidade que eu, mas é diferente. Sim. Então, gente, precisamos respeitar as diferenças. Precisamos respeitar e conviver com os diferentes. Respeitar muitas vezes é você tratar o diferente como diferente, no sentido de dar condições iguais. Não tem uniformidade. As pessoas são diferentes, elas estão esperando. Mas é discriminação, é preconceito, é racismo, é intolerância. Não, é diferente. Olham para mim e falam assim, filho, olham para você não acha que você está sendo discriminado? Eu falo, por quê? Porque estão olhando para você, porque estão achando que eu sou jogador de futebol. Não importa como é que o cara... O meu ponto de vista vê dessa forma. Mas por que você, mesmo no status, na condição social que você tem, você não sofre preconceito? Por quê? Porque você é negro. Eu falei, eu tenho culpa se você é desbotado? Eu acho que é ponto de vista. Sim. Eu não acho que você é desbotado. Eu acho que você nasceu com pressa e não pegou uma cor. Eu esperei um pouquinho, tomei um bronze. Gente, por que estão incomodados com isso? Sim. Ponto de vista, como é que você está olhando. Agora, como é que estão olhando para você não faz diferença. Porque é o seguinte... Se você fosse... Tem uma brincadeira do Chaplin, né? Que diz o seguinte, ele foi participar de um concurso da sósia dele. E ele ganhou em 3º lugar. Mas o concurso é do sósia. O original ganhou em 3º lugar. Porque os votantes escolheram outra coisa. Sim. Então, cara, não importa a escolha do outro. Você precisa ser você. Olha o que faz quando você deixa que o outro escolhe. Nem o original serve. Então... Não se preocupe com o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Ele vai dar a opinião dele, mas você precisa prevalecer aquilo que você acredita. Você não acredita em você? Ninguém mais vai acreditar. Você acha que Deus ia sacanear você de trazer você com esse modelo? Você é único. Não tem 2 no planeta igual a você. Esse artista é sensacional. Ele fez alguém do seu lado com a mesma habilidade e totalmente diferente. É difícil assim conviver com a obra do cara? Então assim... Quais são os nossos valores? O que você está fazendo aqui? Quanto tempo você acha que ainda tem? E você quer tentar? Tentar, filho, você já nasceu. Então tentar não pode ser uma opção de jeito nenhum. Você tem que prosseguir e fazer jus a você ter conseguido chegar. Você disputou espaço com milhões de espermatozoides, você conseguiu. Você é sensacional. Você já tem sucesso, sorte, tá tudo com você. Então, o seu colega do lado também, tá? Você não vai respeitar o ponto de vista dele? E falando sobre ponto de vista, quando a gente fala também de empreender ou ter o seu próprio negócio, a gente tem... No final do dia é sobre gerir pessoas, né? Sobre se conectar com as pessoas. As empresas são formadas sobre pessoas. Muita gente acha que vai lidar com negócios, papéis e enfim, mas no final do dia você está lidando com pessoas, né? Não tem, pra você ter um negócio, ter uma empresa, pra você ter vida. Se não tiver as pessoas, não tem sentido a vida. A própria vida não tem sentido se não tiver as pessoas. Você vai abrir o negócio, se ele não foi feito por pessoas, para servir pessoas, também não tem sentido. Então não é o ter, é o ser. Não é quanto você tem, é quem você tem. Como é que estão os seus? Quem é o seu time? O atacante é extraordinário. Mas com quem que estava a bola? Com o Gandula. Por que você subestimou o Gandula? Então assim, todo mundo é igualmente importante numa cadeia da nossa existência. Então conviva com essas pessoas, você precisa de todo mundo. O médico é essencial na área da saúde. Então, e o cara que limpa o consultório não é? O paciente não vai morrer de infecção se não tiver a limpeza adequada? Sim. Então, os dois são igualmente importantes, cada um na sua função. E o cara que vem tirar o lixo é só o gari, então só o gari que não deixou aquilo lá. Sim. Então, assim, gente, nós precisamos definitivamente resgatar a humanização. Está faltando isso no meio que a gente vive. Em todos os lugares. E as empresas têm a responsabilidade de fazer isso, já que elas são as referências e geradoras de oportunidades. Então, os empreendedores precisam ter essa consciência. Que eles têm a responsabilidade de cuidar, de servir, de atender, de cuidar de pessoas e de fomentar a humanização. Empresa que tem humanização tem felicidade. Onde tem felicidade, tem produtividade e resultado positivo. Muito isso. Sim. E tem até uma história nossa que como surgiu o nosso maior cliente. Tinha uma cliente que era cliente pequeno, que a gente estava atendendo bem, e aquela coisa, você nunca sabe quem que a outra pessoa conhece. E aí nessa, a gente estava atendendo bem, ela falou, vou te indicar para uma outra empresa. Tá, que bom. Essa outra empresa era a Nestlé.
E depois da gente fazer o projeto para Nestlé, vieram outras grandes marcas. Então, às vezes é uma coisa, que nem você falou, né? Às vezes você tá prestes a conseguir, prestes a mudar todo o seu jogo e às vezes você desiste. Então, às vezes você, não tô batendo lá na porta da Nestlé, ninguém me atende, mas às vezes uma pessoa que tá aqui do lado me indicou e olha o caminho que eu cortei. Isso é que você precisa prestar atenção e ouvir as pessoas. O meu melhor negócio, também a hora que eu tava sem grana, a pessoa fala que eu quebrei 6 vezes. Não, eu nunca falei, nunca fracassei, eu fiquei sem dinheiro. Mas a vez que eu fiquei mais sem dinheiro, que eu já tava num certo tamanho, porque eu ficar sem dinheiro com 11 anos, quebrei depois com 11, com 13, com 16, então... Você tinha pouquinho, então não era nada. Agora, quando eu quebrei com 40, o bicho pegou. Então, o que acontece? Nessa hora que foi mais doído, eu consegui dar um up no meu negócio, porque eu do nada dei atenção pro andarilho. E esse cara era Deus vestido de andarilho. 2 anos depois, esse cara me deu um up, que eu nunca mais vi o cara. Era Deus mesmo, porque era um andarilho, que era uma figura extraordinária no mercado de executivos, que eu encontrei ele 2 anos depois, quando eu estava quebrado, e ele meteu a caneta no lugar e falou, olha, o que está acontecendo? É o executivo tal. Onde é a matriz? Na Alemanha. Mas a mineradora fica aqui. Quem está liberando? O executivo. Quem é? O CEO da holding. Eu falei, mas o que tem o CEO? Ele falou que ele conhece o Rufino. Ele falou que pode vender pro Rufino nessa condição. Mas como assim? Fala pro Rufino que ele é o camarada dele. Eu não sabia o nome do cara, eu tratava ele de meu camarada. E eu dizia pra ele, olha, minha mãe se tornou imortal e inesquecível. Sai da rua, volta pra sua mãe. Aí ele falou pra mim, a hora que ele foi embora, que eu era imortal, inesquecível. Como a minha mãe foi, eu era pra ele. Que eu ajudei ele a voltar pra casa, largar a licença que ele tinha, voltar... E voltou para casa e voltou para a empresa dele. Naquele dia que eu descobri que ele era CEO de uma multinacional e que ele falava 4 línguas fora a minha. E eu tratei esse cara e eu levava água para esse cara no meu portão. Esse cara, na hora que precisei, do nada, sem ver o cara, num negócio extraordinário que está acontecendo em Minas, por acaso o CEO dessa rede de mineradora era o cara. E o cara falou, quem é que está cotando os caminhões? Fulano, falou, pode vender. Mas ele só pode pagar assim, pode vender. E esse cara me vendeu os caminhões, minha empresa cresceu 3 vezes. Nossa. E o que eu levava para esse cara no portão, quando ele sentava no meu portão? Água. Galão de água, porque ele morava debaixo de uma ponte. Resolveu pôr na rua. E eu levava galão de água para esse cara. Eu aprendi a crescer como pessoa conversando com esse cara, porque o cara era um gênio. Assim, uma grandeza humana, um ser humano extraordinário. E eu peguei relacionamento com esse cara e levava água. Ele não entrava na minha empresa porque ele estava muito sujo. Aí ele falou que o dia que ele entrou na minha empresa, ele me deu um abraço e disse que eu era imortal, inesquecível e que eu sempre chamava ele de meu camarada. Ele falou, o senhor é meu camarada. E foi embora. Lá na frente eu descobri que esse senhor que é meu camarada, que me lembrava que, olha, nosso senhor falou que o senhor era imortal, inesquecível, que o senhor é o camarada dele, o senhor sabe quem é? Nossa, é inacreditável essa história. Mas e ele? Ele não fica aqui, ele é CEO da holding, ela fica na Suíça. Nossa. Mas ele sabe que é o senhor que está comprando os caminhões, mandou um abraço. Você pode carregar os caminhões. Demais, hein? Então, assim, muito gente, não subestime. É exatamente o que você falou. Você pegou um pequeno cliente que você deu atenção, que você tratou com carinho e tratou ele como rei. Então, ele trouxe o rei, o irmão junto para você. Então, assim, ele trouxe alguém que você nunca imaginava que viesse, veio através de alguém que você não subestimou e que você deu o mesmo tratamento. Eu dou o mesmo tratamento para todo ser humano que eu encontro no meu caminho. Esse exemplo eu costumo usar, quer dizer, o que eu tenho no meu status, eu já tinha tudo que o dinheiro podia comprar, o que tinha a ver eu levar água para um portão para um cara que mora debaixo de um viaduto? Sim. Porque o cara me cativou, eu olhei pro cara, o cara sensacional, comecei a conversar, eu fui mal educado no primeiro dia que eu não dei bom dia, eu voltei para pedir desculpa. E levar água para ele. Ele falou, não, você não precisa pedir desculpa. Eu fui arrogante com você, me desculpa, bom dia. Bom dia, o que você precisa? Ele falou, não, só água. Eu peguei o galão e fui buscar água para ele. Fiz isso 6 meses. O suficiente para eu conquistar um ser humano que lá na frente transformou o meu negócio. Que você nem imagina. Nem fiz com intenção, não tinha nada a ver. Eu insistia para ele entrar na empresa para eu pagar um café. Ele falou, não, o dia que eu entrar eu vou pagar o café. Eu falei, pô, tá bom, então vem. não, hoje eu não tô legal, não tô bem arrumado. Você quer um abraço? Eu acredito na força do abraço. Ele falou assim, eu adoraria um abraço do senhor, mas eu não estou ainda à vontade, porque minha roupa não é adequada e tal. Eu não vou ficar à vontade. Eu falei, tá bom.
O dia que ele veio para me dar um abraço, ele me deu um abraço e falou assim: o senhor é imortal, inesquecível. O senhor salvou a minha vida e eu estou voltando para a mulher da minha vida. Quem é a mulher da sua vida? Porque ele foi para a rua por causa da decepção amorosa. Mas eu lembrei para ele que a primeira mulher da vida, antes da esposa, é a mãe. E que a mãe estava sofrendo. E que ele podia ajudar, pela mãe ele devia voltar para casa. E eu contei a história da minha mãe, que a minha mãe era imortal e inesquecível, só morre quem é esquecido. E eu consegui construir isso da minha mãe com 7 anos e meio. Ficou imortal e inesquecível por causa da convivência. Então vá conviver com a sua mãe, para que ela fique no seu coração e na minha mente, como a minha ficou na minha. E quando ele foi embora, ele falou para mim: o senhor é imortal, inesquecível, o senhor já ficou na minha mente e no meu coração. E o tempo passou. Só 2 anos depois que, por acaso, esse cara pintou no meu caminho. Quem era esse cara que é seu camarada? Você sabe o nome dele? Não. Mas você não sabe nem o nome dele? Não. Você sabe o nome de Deus? Ele aparece, né? Você sabe a figura de Deus como é que é? Ele não tem figura física. Sim. É uma energia. Ele está em todos nós. Então, para mim era Deus que estava lá, que me ensinou a melhorar de vida, melhorar como pessoa, baixar a bola na minha humildade, administrar melhor a minha arrogância, a minha vaidade, me fez um ser humano melhor convivendo com esse cara 6 meses. E a água que eu levei para ele, quando eu precisei, em troca disso, ele me trouxe o mar inteiro. Muito bom. E a gente tava falando disso lá fora, né? Que às vezes a gente subestima e acha que a gente pede as coisas, ora pelas coisas e acha que elas vão vir do jeitinho que a gente quer. E na verdade não vem do nosso jeito, vem do jeito, né, dele. Então você pede coragem, Deus te dá situações de medo pra você exercer sua coragem. Porque tá em você. Você pede paciência, ele te dá situações de conflito pra você exercer sua paciência. Sim. Todos nós pedimos felicidade e não olhamos pra dentro, ela tá dentro de nós. É bem por aí mesmo. Sim. E você falou, né, do que a gente pede, e também um pouquinho dessa história. Eu sempre quis 2 clientes. Tem alguns outros também, mas eu sempre pensei que eu queria muito um cliente chamado Nestlé, que veio, e depois eu também queria um grande farmacêutico que era Roche, que também veio. Então, quando você está falando de não tentar, de conseguir, você também tem que saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer... Então, você precisa querer, mas você quer o quê? São escolhas. Sim. Você tem que ter objetivo, tem que ter propósito. Agora, então, aí você vem, porque nós temos um poder extraordinário. Olha que interessante. Eu já quis muita coisa na vida, mas nada eu queria mais assim do que uma filha. Olha isso. Porque eu tinha 2 filhos homens. Eu queria uma menina, mas se a minha esposa já fez cirurgia e não pode mais, então relaxa. Mas eu falava, eu queria uma bebê. Mas tudo bem. Então, do nada... apareceu uma criança na Zona Leste, na frente de uma casa, encostada, forrada com paninho, uma prematura de 7 meses, que alguém teve debaixo da ponte e pôs na porta de alguém. Eu fui tentar ajudar essa criança, minha esposa foi tentar ajudar, por ser humano, para fazer um gesto social. Ela foi tentar ajudar. Mas a criança foi embora, foi para a delegacia, que foi para o SOS de criança, e que complicou, e que para ela tirar de lá, para salvar a criança que estava com 16 tipos de infecção, o juiz falou, olha, para eu autorizar você tirar, só se for candidato à adoção. Essa é minha filha, a minha princesa, com dois netos sensacionais que eu ganhei de presente. Caramba. Então, Deus mandou exatamente o que eu queria, de forma... que você não imaginava que chegaria. Então, gente, cuidado com o seu ponto de vista. Para onde é que saiu? Eu pedi tanto, e ele mandou, mas se eu fizesse vista grossa, eu não tinha esse presente. Percebido também. É o meu diamante, é meu bebê, assim, apaixonada por mim. Ela tem todo... E outra coisa, minha mãe foi embora fisicamente com 7 anos e meio. E eu sentia, de vez em quando, um vaziozinho, a mãe, aquela ligação com a mãe. Então, a minha filha veio com o cheiro da minha mãe, com os hábitos da minha mãe, todos eles. Olha só. Tudo que a minha mãe fazia, andar descalça, comer gelo, o comportamento, a minha mãe. E ela cuidava do meu pai como se ela fosse a mulher dele. Meu pai faleceu com 106 anos e a minha filha cuidando dele. 106? 106. Caramba. Nossa. E a minha filha cuidando dele. Hoje ela mora em Araçatuba, é casada, o marido mexe com fazenda, e ela vem em Tapetininga direto trazer flores no túmulo do meu pai. Nossa. Ou seja, além de preencher o espaço que eu queria tanto uma bebê, vem uma bebê especial que substituiu até a energia. Ela tem o cheiro da minha mãe.
Isso não se explica, não. Não dá pra explicar. Isso não se Gente, explica, não tente entender. Você agradece e pronto. Então, por isso que eu sou um cara, assim, com uma gratidão absurda. Pode pôr a medida que você quiser, que não vai chegar na régua, tá? Do que eu sou grato por tudo, por todos e por eu existir e levantar de manhã. Mas você tem um monte de problema. Sensacional. Significa que a minha energia está em todo lugar. Eu levanto de manhã, agradeço e vou. E eu sou incapaz de fazer espontaneamente mal para qualquer inseto. Eu fico, às vezes, manobrando. A gente mora em frente a uma reserva natural, então tem uma mata gigante. Então vem os bichinhos. Eu fico, às vezes, horas manobrando com o guardanapo, uma abelha ou um grilo para ele sair para fora da janela. E eu não tenho coragem de eliminar. Você vê, nem para um bichinho desse, para mim a abelha é um exemplo da natureza que nós precisamos, né? Mas que seja o grilo, eu ponho para fora com jeitinho para ver se ele voa. Eu marimbondo, ele vai te picar, não, eu vou tentar pôr ele para fora. E eu pôr ele para fora, para ele voar, e eu tenho o prazer de não fazer mal nem para um bichinho desse. Então você imagine para um ser humano. Eu posso até me afastar, mas ir para cima para fazer mal, não. Porque para mim é como se eu estivesse fazendo mal para Deus, tá? Porque para mim Deus está em todas as figuras vivas. Então toda vez que eu puder proteger Deus, você não se preocupe. Já que eu sou protegido por Ele, eu também protejo em todo lugar que Ele tiver, todo ser vivo que Ele tiver, e eu tiver a oportunidade, eu vou proteger. Muito bom. Você falou, voltando à questão do servir, né? Você falou muito sobre empreender é servir, né? O empreendedor tem que servir, mas eu queria que você falasse um pouco do potencial, né? Do poder de transformação social que o empreendedorismo tem, que os empresários, enfim, têm que começar a olhar e como você acha que eles podem olhar para isso também? Disciplina. Quando eu falo servir, é o carinho de mãe. Você precisa ter esse propósito para poder ter resiliência, ter força para não ter que desistir. A mãe não desiste. Então, isso tem que ser o seu lado emocional. Então, agora, se não tiver disciplina, não para em pé, tá? Você tem uma criança de 2 anos, você deixar ela fazer tudo o que ela quer, ela atravessa a rua, você perdeu a criança, tá? Atropelaram a criança. Então você não tem que dar essa opção para ela. Ela tem a opção de seguir aquilo que você orienta. O empreendedor tem a responsabilidade social de gerar oportunidade e ficar em pé, porque senão ele para de gerar. Então, para isso, ele tem que fazer aquilo que ele acredita, com fé, com determinação e 16 horas trabalhada. E o cara que está chegando tem o direito de concordar. Porque senão você agrega alguém no seu negócio, esse cara vem com 1000 ideias, então faça isso no seu negócio, então. Sim. Aqui precisa ser aquilo que você acredita, porque precisa parar em pé, até filantropia precisa parar em pé. Então eu costumo dizer que o modelo mais equilibrado, mais adequado, quando se fala de negócio, tem que ser com carinho de mãe, porque é o acolhimento, cuidar das pessoas, mas precisa ser com disciplina militar. Matemática, 2 é 2 é 4 aqui, é 4 na China. Sim. Se a conta não fechar, o negócio acabou. Sim. Então essa disciplina é necessária. Sim. E você não faz sozinho. Você tem um negócio A, B, C, D. Não importa o tipo de negócio, o tipo de atividade, se é serviço, se é produto, não importa. Você é bom naquilo, mas para aquilo funcionar, você tem que agregar uma série de coisas, tipo tecnologia. Cara, não é o seu negócio. Eu vendo peça, eu não sei. Então, tem um contrato com uma empresa que sabe fazer tecnologia. Ou um departamento de alguém que vem habilitado, contrata alguém que é habilitado com aquilo. Você vai fazer uma propaganda. Eu vou pegar meia dúzia de cara na minha sala fazer uma propaganda? Não, eu vou trazer alguém que é do ramo, que vai saber dizer o que fazer. Aí eu preciso fazer uma pesquisa de mercado. Eu vou montar um departamento de fazer pesquisa? Não, eu vou contratar alguém que sabe fazer pesquisa. Sim. Nós precisamos uns dos outros. Então, até isso você precisa ter cuidado. Você ser bom naquilo que você faz e respeitar a quem já está fazendo melhor aquilo que você não faz para fazer para você. E a gente não sabe tudo, né? Graças a Deus. Porque nós seríamos extremamente... Nós já somos um tanto arrogantes, sabendo pouquinho. Você imagina se a gente fosse um tipo do ser que soubesse tudo. Nós seríamos insuportáveis. Então, na realidade, você não sabe tudo. É pensar pequeno. E é desinteligente aquele que acha que chegou lá, que está pronto. Não, filho. Você precisa você só está num degrau da escada. A escada é gigante. E se você não tiver
um empurrãozinho, você é locomotiva. Mas se não tiver a locomotiva lá atrás te dando uma forcinha, esses vagão vai te puxar para trás. Então você precisa de outras pessoas. Eu acho que juntos é que nós fazemos diferença e que conseguimos impactar e chegar no nosso objetivo, que é servir as pessoas. Não dá para fazer sozinho. Você precisa ter sua determinação, a sua escolha, a sua fé, a sua dedicação. 16 horas trabalhadas, porque não tem crise que resista a isso. Mas você tem que impor e buscar disciplina e buscar as parcerias. Porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Você nem nasce sozinho. Então como é que você acha que as outras coisas você vai fazer sozinho? Sim. Você precisa do outro. E tem esse outro no caminho que tem uma energia que vai fazer diferença em qualquer empresa. Porque ela faz diferença na sua vida. É energia feminina. Nós nascemos dependente de uma mulher. Não é o espermatozoide que escolhe para onde vai, é o óvulo que escolhe ele. A partir daí começa a nossa existência, escolhida por pelo feminino. O feminino vai te conduzir a vida inteira. A hora que você entender o valor que tem a mulher, você vai prosperar de vida a partir da sua casa. A hora que você prospera em casa, você prospera em tudo que você se propôs a fazer. E tem gente ainda achando, subestimando, arrogante, achando que a mulher tem que andar do lado. Ela só é generosa, ela está quilômetros na frente. A mulher é criadora, você é criatura. Se você conseguir colocar energia feminina naquilo que você se propôs a fazer, você começa a entender um pouco mais de evolução humana. E você, além de tudo, vai se tornar um ser humano melhor e protegido, porque a ela vai usar a força para proteger você. Nós não vamos ter criança passando fome, não vamos ter guerra, porque mulher não manda filho para guerra, e todo mundo é filho dela porque ela é criadora. Então, a hora que nós entendemos nos negócios, acrescentar essa energia feminina, nós conseguimos alcançar a humanização. A humanização traz felicidade. Felicidade aumenta a produtividade e melhora o resultado. Pessoas felizes trabalham melhor. Pronto. Simples eu vou fazer assim. uma palestra numa empresa, qualquer lugar que eu vou fazer mentoria, o que eu levo? Conteúdos que faz com que aqueles diretores, aquelas operações, aqueles líderes, aqueles comandos consigam montar equipes felizes. Modelos que fazem com que a equipe... Fatos, conteúdos que faz com que dentro de cada um, da situação de cada um, crie um ambiente feliz. Aí a pessoa fala, o que você fez? Não, as pessoas estão sorrindo, é claro que ela vai produzir mais. As pessoas estão curtindo o ambiente que ela está. Nós mudamos isso e as pessoas ficaram mais felizes. Vão produzir mais. Agora somos o resultado 90 dias depois, tá? Mudou o resultado. Por quê? Com a felicidade. Onde é que você começou isso? Na casa deles. Você precisa mexer no emocional das pessoas. Sim. Isso começa na casa dele. Ninguém consegue ser feliz numa empresa se você saiu de casa com DR ou mal-humorado. Então você começa a tratar as pessoas para que ela consiga perceber que ela transforma o ambiente de trabalho num ambiente feliz, num ambiente leve. Isso melhora o resultado de qualquer negócio. Aliás, isso melhora a sua vida. Então, eu tenho um prazer danado quando eu tenho a oportunidade de mexer nas empresas, na equipe, e usar o potencial que já está neles. Só lembrando eles quem são. Sim. Eles são extraordinários, mas tem muita gente que está com dificuldade de olhar para dentro. Sim, e uma frase que eu costumo falar muito pro time da agência é: gente, nós dedicamos as melhores horas do nosso dia pro trabalho, né? No trabalho. Se a gente não for feliz aqui com o que a gente tá fazendo... O que você veio fazer aqui? Você jogou o dia fora. Você não viveu. Cara, nós temos um ícone da tecnologia que na hora de ir embora falou isso. Cara, eu não vivi. Ele não curtiu nada. Ele só acumulou aquilo que ele não pode levar. Cara, quais são os nossos valores? Vamos começar de novo. Esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, para quem está ouvindo, se tiver o mínimo de humildade, cara, olha para dentro, começa de novo. E você vai ver que todos nós podemos sair daqui melhor que chegamos. Porque quando você fala, você também precisa ouvir, para ver se você está exercitando aquilo que você está falando. É o que nós vamos fazer aqui, tá? Eu acredito que nós aqui conseguimos sair daqui melhor que nós chegamos, só de olhar para nós. Faça isso, olha para você. Você também vai conseguir sair daqui melhor que chegou. E, Geraldo, falando um pouco sobre valores, quais são os seus inegociáveis naquilo que você faz? Olha, a fé, eu acredito em Deus, não tenho nada contra quem pensa o contrário, mas eu acredito. A fé, os relacionamentos, o respeito, valor de gratidão. Acho que eu sou grato e eu não entendo que as pessoas não agradeçam, mas eu respeito também. O valor das pessoas, começando na base, a família, né? A força, a energia, a necessidade da energia feminina, que são as mulheres à nossa volta, começando da nossa própria casa. Então, tem uma série de valores, relacionamento de pessoas, como, por exemplo, você não se relaciona com seu filho, seus filhos brigam. Cara,
como é que está o seu ambiente em casa? Porque é essa energia que você leva para o trabalho. Então, os meus valores de base eu não negocio, que é a família, Deus, que tem a ver com a fé, com a determinação, com o meu propósito, daquilo que eu acredito, e a humanização. Eu acho que o ser humano precisa se resgatar essa essência humana. Mais humildade, sabe? É arrogância nem pensar, não dá o outro poder de incomodar. Então, ou seja, meus valores não são negociáveis. E eu não lamento por nada que o dinheiro pode comprar se eu deixei de ter. Eu cuido para eu não perder aquilo que o dinheiro não compra. E nesse contexto estão meus valores. Eu tenho valores de base que são assim fundamentais, que eu tinha quando eu tinha a minha melhor versão, que é os meus 7 anos e meio. Eles são preservados até hoje. Eu mudei de endereço, mas eu não negocio e nem mudo meus valores. Sim. E o que você acha das pessoas que falam que o tempo já passou, que tá tarde para fazer as coisas? Existe tempo? Existe hora para fazer as coisas? Como o tempo já passou? O tempo não passa. O tempo tá aqui. É você que não tira proveito do tempo que você tem. Nós somos uma faísca no universo. Então, o nosso tempo é curto. Mas você tem ele com tempo para você fazer tudo que você quiser na sua trajetória. Nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental, né? Não usamos nada. Então, assim, por quê? Porque a gente está dispersando. Você está dispersando o tempo cada segundo para lamentar, para reclamar, para tentar, quando na realidade você pode fazer. Então, na realidade, o tempo é precioso, mas e você ganha ele de presente na primeira hora do dia. Experimenta começar a agradecer. Agora sai e dá o primeiro passo. Põe a paixão, põe a gratidão, põe amor. Quando você põe paixão, põe essa com intensidade. Paixão, você põe o pé, Deus põe o chão. Aí você consegue ter um dia extraordinário. A hora que eu voltar para casa, para de falar para os seus filhos, para a mãe, para o pai, para o cônjuge, que teve um dia difícil, que você pegou trânsito, e que o sócio, e que o patrão, e que o contrato, e que o fornecedor, meu Deus do céu! Aí você começa a dizer que a nossa geração não quer nada, porque você não está levando nada para casa. Você está levando tanta reclamação que a nova geração não tem interesse nem em trabalhar. Por quê? Porque você está dizendo que trabalhar é complicado. A nova geração não quer sair de casa e não quer tirar carta, porque você disse que o trânsito é complicado. A nova geração acha que o mundo é ruim, porque você chega em casa reclamando do mundo. A nova geração não quer participar da política, porque você reclama de que todo governo é ruim. Então, cara, você está preparando a sua nova geração com o pior conteúdo que você tem. Você está intoxicando a nova geração e está culpando que ela não quer nada. Como ela não quer nada? Ela é a extensão de você. Então, eu acho que está passando a hora da gente parar de lamentar, de reclamar e agir, contribuir e deixar um legado que faça com que a nova geração transforme a nossa sociedade num mundo melhor. Mas depende de nós. Não dá para terceirizar e esperar que o tempo providencie. É você que faz. Faz mais sentido, Sim. né? E falando em terceirizar, tem uma outra frase que eu gosto muito que você diz, que é: não terceirize a sua felicidade. E nem a culpa. Uhum. Você terceiriza a felicidade quando você começa a terceirizar a culpa. O problema é seu. Você que existe, então tudo é você. Então, quando você começa a terceirizar a sua própria essência, você acaba terceirizando a sua essência, a sua existência, porque você dedica tudo isso ao outro, aponta o outro. Não, olha para você, transforma a sua vida. Cara, eu fui feliz a vida inteira. Eu não acredito em tempos difíceis, os tempos são diferentes. Eu era feliz morando na favela, comendo o que eu achava no lixão com 9 anos, e pensa no negão forte, cheio de anticorpos. Eu não tenho lamento, eu só agradeço. Então, por que pro outro é difícil, se para mim não foi? Ah, mas você viveu tempos difíceis? Não, gente, eu fui feliz a vida inteira. Qual que é essa dificuldade de olhar para dentro e dar o primeiro sorriso? Você consegue vender quando você sorri. Então, nem que seja por inteligência, dá o primeiro sorriso para quem? Para você. Você não se apaixona por você? Você não gosta de você? Você não consegue olhar para o espelho e se encantar com você? Você não gosta de Deus? Está em você. Você tem N motivos para poder se apaixonar, olhar para você e dar o primeiro sorriso. Por essa dificuldade. Cara, o que as pessoas estão esperando para ser felizes? O tempo. O tempo está acontecendo a cada segundo. Eu não perco um segundo. Então, assim, cada segundo eu uso a minha melhor versão, a minha melhor energia, e eu compartilho com o próximo. Se o próximo não absorveu, tá tudo bem. Mas eu vou ser feliz a vida inteira. Então eu acho que é isso aí. Nós temos um tempo. Na hora que o tempo acabar,
É uma válvulazinha que fecha, que não tem explicação. Todo mundo tem que entender por que o tempo do fulano acabou com tão novo, tão saudável, o cara era tão bacana. Então, nós temos um tempo. E não tem explicação quando o tempo acaba, da mesma forma que ninguém pede explicação quando o tempo começa, quando você nasce. Por que quer explicação quando o tempo acaba? E quando ele acabar, não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem segunda chance, não tem plano B. Então, seu tempo acabou, não foi hoje. Então, já que você ainda tem um tempo, faça valer o seu tempo. Para de tentar. Demais. É isso. Geraldo, eu queria voltar um pouquinho no que você falou. Que você ficou algumas vezes sem dinheiro. E como que você se sentiu nessa fase? E como que você deu a volta por cima? Eu me senti que eu fui um idiota. Eu fui pro espelho e apontei o culpado. Eu. Quando você assume que o problema é seu, que você que criou situações que te deixou sem dinheiro, já está resolvido, tá? Porque se o problema é seu, ele já ficou pequeno. Como é que você dá a volta? Não, você não dá a volta, não. Você reconhece e começa de novo. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você tem uma bicicletinha, o que me levou a ficar sem dinheiro? A vaidade. Como assim? Então, tá em mim a vaidade. Tá em você também. Eu não sou vaidoso. Ué, quando você era criança, até quando você usou aquela bicicletinha? A primeira bicicletinha que uma criança ganha. Bom, você que está me ouvindo, quanto tempo você demorou andando com a bicicleta com rodinha? Pouco tempo, né? Você acha que já sabe onde tirar rodinha. Isso é vaidade. Aquele tamanho de bicicleta tem que morrer com a rodinha. Não é para tirar a rodinha. A sua vaidade pede para tirar a rodinha. E você se acha e acelera. Acha que já sabe, tira o pé, tira a mão e tira os dentes. A criança faz isso, porque a vaidade nasceu com ela. Ela não saiu de você, ela está aqui. Como é que você se sobrepõe à vaidade? Como é que você sufoca a vaidade? Com humildade. Como é que você descobre que você é bom? Porque você ganhou de 70 milhões de espermatozoides para nascer. Como é que você resgata a humildade? Lembrando que você é só uma porrinha que deu certo. É o simples, começa de novo e você vai ver que é possível. Gente, quem faz as coisas somos nós. Então por que eu falo? Gente, eu não fali, eu não fracassei, eu fiquei sem dinheiro. Que bom que foi só dinheiro. E aí eu ganhei de novo. E quando você ganha de novo, não deixa sequela. Você fica melhor que antes. Cara, é só dinheiro. E é você que ganhou. Não foi ele que ganhou você. Então você ficou sem ele, foi você que ganha de novo. Então, cara, eu tô cansado de ver amigos meus com um estoque de dinheiro. Só dinheiro. Falta todo o resto. E morrem felizes. Cara, doente. Então, eu sou saudável, feliz. Agora, a quantidade de dinheiro depende do ponto de vista. O que você chama de ser rico? Tem nada que um faça que o outro não possa fazer. Tem muita coisa que o cara... Tem cara que tá na praia de boa, ele só tem os shorts. E o outro que tá interno com a marca X e não consegue chegar na praia. É verdade. Quem é mais feliz? Quanto tempo nós ainda temos? Vai viver seu tempo, vai ser feliz. Vai produzir alguma coisa que permita que você tenha um sorriso e contribua para fazer isso para mais alguém. Você vai ver que a felicidade está ao alcance de todos nós. Sim. E tem até... Ontem eu estava refletindo sobre isso, que você pode ter o carro do ano, você pode ter a mansão, você pode ter... não limite seus sonhos, mas se você não souber ser feliz com aquilo que você tem hoje ou com aquilo que é importante, se você não souber identificar o que é importante de verdade, não é o carro, não é a casa, não é a mansão que vai fazer você ser feliz. Se você não souber valorizar o que você tem hoje, você vai agradecer. Quando você entendeu que realizou um sonho, que é ter a grande mansão, o avião, a casa, então aí não é sonho, é pesadelo, tá? Porque o seu tempo acabou. E você não viveu. Então, assim, agradecer o que você tem faz toda a diferença sobre o seu objetivo, aquilo que você está buscando. Porque eu acho que a melhor maneira de você curtir as suas conquistas é a gratidão. Você agradecer passo a passo. Cara, isso dá uma sensação de segurança. E eu sou muito grato. Às vezes eu olho a minha volta assim, eu olho meus filhos, meus netos, minhas coisas, eu falo assim, cara, eu sou muito privilegiado. Então, você não vai agradecer? Você está esperando o quê? Mais 1 milhão? Mais um carro? Mais uma casa? Ei, você está precisando apanhar. E começar de novo. Cara, o que o ser humano tá virando, cara? E aí o cara tá lá na empresa dele, ganha um salário, você paga um salário pro cara. Não! Deixa o cara ganhar um pouquinho mais. Deixa o cara... Aí esse cara não tá afim, então põe outro que tá afim. Deixa as pessoas crescerem com você.
Ah, por que tem tanta violência? Porque tem um egoísmo enorme na distribuição de renda. A pessoa vê que ela não consegue, ela tenta de outra forma. Deixa todo mundo ganhar. Tem dinheiro demais para todo mundo. É que tá faltando humanização. Aí o cara que chega também vem com esse espírito, aí o empreendedor não deixa. Gente, nós precisamos conquistar a humanização para todo mundo, tá? O cara que começa na portaria e o cara que já é CEO, CFO, o presidente. Se todo mundo se humanizar, nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada. Sim. O cara é presidente, é CEO e ele levanta de manhã com aquela estrutura gigante, e ele passa pela portaria e ele não dá bom dia pro porteiro. Cara, para onde é que você tá indo? O que você está construindo? O que você está fazendo? Que legado que você quer deixar? Humanização. É possível, é acessível e não custa nada. Você só precisa olhar para dentro e identificar o Deus que está dentro de cada um de nós. Sim. Às vezes também tem o oposto. Às vezes o porteiro nem dá bom dia. Porque ele acredita que não vai ter resposta. Pode ser. A maioria das vezes a pessoa humilde tem medo da reação do outro que já subiu um degrau. Ele se sente menor. É uma fraqueza dele, ele se sentir menor. Mas é compreensível. Sim. Agora, quem é que tem que baixar a bola? É que nem o cara que estava no meu portão sentado. Sim. Quem é que tem que ir lá dar água e pedir desculpa? Eu. E não o cara. Sim. Então, assim, porque o cara, para falar comigo, ele acha que eu não vou atender, ele está vestido de andarilho. Então, quem é que tem que ter o mínimo de sensibilidade e pedir desculpa e atender ele? Eu. Então, se você já subiu um degrau, é você que tem que dar a mão pro outro. E não esperar que o outro empurre você. Ele está no degrau anterior. Então, assim, eu acho que quem precisa ter essa sensibilidade são as pessoas que já têm educação, já têm formação, já têm estrutura e já está desenvolvido um caminho. É essa pessoa que está habilitada para ser locomotiva e trazer mais alguém. Quando eu falo trazer mais alguém, não é só dar um emprego, financiar e bancar. É dar bom dia. Sim. É respeitar. É levantar a autoestima das pessoas querendo saber qual o nome do filho da sua copeira. Sim. Você sabe? Você já tentou servir um café para sua copeira? Não? Porque você acha que é a copeira que tem que servir você? Experimenta fazer o contrário. E você vai ver o que é produtividade de uma copeira. Porque ela ganhou um café do chefe. Sim. Gente, quais são os nossos valores? Quando é que nós vamos olhar para dentro e começar de novo? Sim. E eu queria que você falasse com essa pessoa que ainda não acredita na beleza dos próprios sonhos, no tamanho dos próprios sonhos, que tá ali começando ou tá ali desmotivado, mas não essa pessoa que já conquistou e que tá pensando em galgar outras coisas, mas ali, porque você tocou num ponto muito importante que é a autoestima. Às vezes, e principalmente quando a gente fala de classes minoritárias, enfim, porque falta representatividade, porque falta exemplo, porque falta referência, falta autoestima. E a pessoa nem acredita que ela pode... Falta ela acreditar nela. Então, para você que acha que ainda está no plano, não subiu nem o primeiro degrau, queria lembrar você que é dali que parte todo mundo, tá? Não tem ninguém que nasceu no teto, tá? Todo mundo nasceu no mesmo processo. Todo mundo nasceu, quando eu falei... aquela disputa dos espermatozoides, então, você, todos nós fazemos parte do mesmo processo. Então, não é de onde você veio, onde você se encontra, é para onde é que você quer ir. Acredita em você e vai. Quando você acredita em você, você movimenta o universo todo a acreditar também. E não é acreditar com arrogância, não. Acredita, dá um passo de cada vez. Seja o melhor naquilo que você faz. Você é copeira, você é faxineira, seja o melhor naquilo. Alguém vai enxergar e começa a querer você por perto. Esse por perto já começa a entender que a sua energia faz diferença. E ali você começa a construir o seu legado. Acredita em você e vai. Você não é menor nem maior. Não existe maior ou menor. Existe semelhante. O que eu posso, qualquer um pode. Eu não tenho nada de extraordinário, nada de diferencial. Porque diferente nós somos por natureza. Mas quando um faz, o outro faz. Copia. Pega esses bons exemplos. Se eu catava latinha, se eu comia no lixão. Isso não foi um trauma, não foi um drama. Foi só um processo que me fortaleceu para ir para a próxima fase. Então não é de onde você vê, onde você se encontra. Mentaliza, ouça o nosso bate-papo e começa a olhar para dentro de você. O gigante está aí, o Deus que está aqui, o mesmo que está aí. Se conecta com o Deus que está em você, passa a acreditar, dá o primeiro passo, se dedica 16 horas por dia, e a hora que você menos espera, você tem mais bem material do que você possa imaginar. É isso. É isso aí. Falando em você falou, né, escolher, vai querer estar perto de você. Como que você escolhe as pessoas que vão trabalhar com você? A força do querer. As pessoas, o tá afim, né? O cara tá afim, tem que estar afim. Olha, senhor, eu fazia isso pessoalmente, eu tinha o maior prazer em fazer, agora meu RH faz.
as pessoas sentavam assim, tá bom, senhor, quais são os benefícios? Os benefícios é o emprego, você quer? Na lata. Mas o mais já travou, esse você já perdeu, tá? Não, senhor, o que eu tenho para fazer? Eu consigo emprego? Eu só quero emprego. Eu estou empregado? Essa empolgação. Meu RH fala, chefe, o cara tá todo empolgado, mas não tem vaga. Eu falei, pega ele assim mesmo. Mas chefe, pega ele. Se ele tiver força mesmo, alguém vai ficar sem vaga, mas não vai ser ele. Ele vai ocupar o lugar de alguém que tá com má vontade, alguém que tá mal agradecido. Esses caras que vêm com a força do querer são os caras. Eu tenho uma gerente geral, tá comigo há 30 anos. Ela tinha um marido com problema, namorou um cara que era casado, aí o pai foi pra fora de casa, aí teve que morar com as amigas, se ferrou pra cacete, depois arrumou um cara que era viciado, depois, e foi. Teve um filho, o cara começou a usar porcaria, bom, resumindo. E ela veio trabalhar com a gente, indicada, porque precisava comer. E morava com a amiga. E essa amiga trabalhava com a gente. Ela veio trabalhar com a gente com a vontade. E nós demos emprego para ela. Ela ficava até exaustão na empresa. E precisava pedir para ela ir embora. E de manhã ela, a primeira que chegava. E se dedicava de novo. Ajudando na cozinha, ajudando no arquivo. Então, aí ela passou para um outro departamento. Porque tinha muita vontade. E depois ela mudou para outro departamento. No outro departamento, para ela mudar, precisava estudar. Aí nós demos estudo. A gente queria que ela era apegada. Aí deu estudo. Aí ela se formou até a faculdade. Fez a faculdade. E aí ela conseguiu ir para outro departamento, que foi para outro, que foi para outro. Que hoje ela mora em Alphaville, tem carro do ano. E está lá na empresa há 30... casou de novo, tem 2 filhos sensacionais. O filho faz faculdade numa das melhores. E é essa menina. Está há 30 anos lá. Veio com 20. Está com 50. Então assim... Gente, a força do querer. E tem um detalhe. Ela também comanda hoje o nosso financeiro. E a gente fala assim, fulano, eu queria um dinheiro porque eu vou viajar. E ela fala assim, olha, a dona Elisete não autorizou. Não autorizou. Meu dinheiro. O senhor não leva mal? O senhor não fala com ela? Eu falei, falo. Ô, cidadã, meu dinheiro. Que dinheiro, senhor? Para eu viajar. O senhor vai comprar caminhão? Olha, exatamente isso. Eu falo, Pedro, por que você quer saber? Ué, para fazer, para conciliar, para que o senhor quer o dinheiro? Eu falei assim, para eu pôr na planilha e tal. A menina precisa saber disso. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma palestra. Ela falou, então, nossa empresa não vende palestra, nossa empresa vende peça. Ali. Me dá o dinheiro. O senhor me explica para que o senhor quer o dinheiro, que eu dou o dinheiro. Do jeitinho que eu tô te falando. Eu falo, eu vou lá, assim. Mas, olha, a agência que faz isso para vocês faturam. Ela que precisa dar o dinheiro pro senhor. Não é nós. Porque eu preciso conciliar, nossa empresa é redondinha e tal. Só precisa entender. Mas, então, pede pra sua mulher, não é ela que é dona da agência? Ela que... Mas ela não dá, então, nós também não. Olha, é uma resenha. E eu falei pra ela assim, você quer ver o contrato social? Ela falou, eu conheço o contrato social, o senhor me explica que eu dou dinheiro. Eu me posiciono, explico, e ela dá um sorrisinho e fala, agora só pode pegar o dinheiro. O respeito. Ela protege, ela não trabalha pra mim. Faz muitos anos que ela não trabalha pra mim, ela trabalha pra ela. E aí eu respeito quem cuida da empresa. Essa pessoa que está comigo chama Thaís, é assistente. Ela só faz aquilo que ela entende que é bom pra mim. Lembra que você comentou? A Thaís falou que tem coisa que ela que decide, né? Então, porque eu vou fazendo as coisas. E ela fala, chefe, isso não pode, tá? Como é que não pode? Não pode. Thaís, você morrer não me liga, tá? Tipo assim, você é embaçado e tal, é a chata, fica pondo luzinha na hora da palestra e tal. Então, e aí eu vou sair e falo, amor, eu vou sozinho. Não, você vai com a Thaís. Eu espero a Thaís e eu me guio pela Thaís. E o que acontece? Dá tudo certo. Gente, nós precisamos das pessoas. Se aprender a respeitar as pessoas, respeitar o profissionalismo de cada um, nós conseguimos construir uma evolução com a relação leve, suave. Que é coisa melhor que você ser o CEO, o CFO, o presidente, mas a copeira dizer pra você, senhor Geraldo, esse café não, tá?
Sim, senhora. Ela tá me protegendo. É. E você acha que eu vou discutir com a pessoa e vou insistir que tem que ser aquele suco, tem que ser... Não, isso não vai te fazer bem. Sim. Mas eu quero suco. Eu tô falando da minha cozinheira. Eu quero tomar isso. Então tá bom. Então se eu ligo pra dona Malene, que eu não vou fazer não. Vai ligar pra minha mulher que ela não vai fazer. Aí, eu falo, dá pra falar pra seu time aí que... O que você tá dando trabalho pra elas? O que você quer? Eu quero... Não, ela já falou que não. Cara, é sensacional. Isso chama-se você construir um ambiente de felicidade. O respeito com o outro. E você parar de achar que você é o cara que manda. Não, você é o cara idiota. Que não tá respeitando o ambiente. E o cara fala, ouvindo, qual a vantagem que tem? A sua empregada não tá de Etios. É um carro popular. Mas qual é a vantagem que tem? A vantagem que tem é que o suco que nós estamos tomando só tem laranja, tá? Não tem nada dentro desse suco que não seja qualidade. Ela cuida de mim. E você acha que ela ganha muito? Ela tá aqui há 15 anos. Sim. Então, valorize o seu time, valorize as pessoas. Eles cuidam de você. Eu trabalho com o meu time todo assim e eles dizem, ok, eu digo amém. Porque eu sei que eles estão cuidando de mim. Isso aumenta a autoestima de quem está com você. Nós falamos agora há pouco de autoestima. Você quer aumentar a autoestima? Você pede para a pessoa fazer, mas quando é com você tem que ser só do seu jeito? Você não tem flexibilidade? Você acha que você não pode abrir mão do sim? Tipo, tem que ser do meu jeito? Não. Se você tem que abrir mão da sua posição e aquilo, dependendo do ser humano que está do outro lado, isso é inteligente. A autoestima dele vai melhorar a atividade dele que trabalha junto com você, vai melhorar o seu negócio. E você acha que você... Eu não admito que discuta minhas ordens. Bem, uma hora você vai se matar, tá? Porque você falou que era pra pôr na xícara. Então, aquele produto vai matar você. Obedeceu sua ordem. Sim. Então, assim, você tem que dar liberdade pra sua cozinheira, pra sua copeira dizer pra você, isso é bom? Isso não é. E dizer pra ela, dizer pra você que não. E você dá um sorriso e fala, puxa, faz carinha de coitado, mas não encara, não. Eu faço isso com a melhor facilidade do mundo e meu povo me trata como se eu tivesse 7 anos. Cuidam de mim como se eu fosse um bebê. Você acha que eu vou querer mudar isso? Agora, ordem, liderança. Você é um líder, você precisa dar uma carteirada? Eu preciso provar pra ela que o CNPJ é meu? Eu preciso provar pra ela que eu sou o líder? Não, então você não é líder. Se você precisar provar que você tem um comando, você não tem um comando. Esse é o jeito que eu tenho de ter um time, de ter um relacionamento saudável e, por consequência, eu tenho produtividade. Sim, muito bom. Muito bom. Ela faz isso comigo também. Não, eu ia falar da Maiara outro dia que eu vim pro podcast, ela me ligou e falou assim, Catê, hoje, quando você for se vestir, se veste com a roupa assim, assim, assado. Aí eu falei, tá bom. Aí no final eu falei, putz, ela tinha razão. Na semana seguinte tava eu lá, que roupa que eu vou hoje? Ela tá olhando isso, ela tá olhando pra coisas que eu não tô olhando. E não adianta só fazer, a pessoa também tem que pensar, isso também motiva, né? Pra crescer. E você fala assim, pô, ela me falou isso porque ela tá pensando nisso, ela recomendou isso, ela olhou pra isso, eu vou mais ouvir ela mesmo. Eu acho sensacional. Tanto a Thaís, que entra comigo, que é assistente, quanto a menina que trabalha em casa, as duas que trabalham em casa. Fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero isso. É pra fazer assim, assim, assado. Eu falei, não, senhor. Isso aqui é assim, assim. Falei, cidadã, uma hora você vai perder o emprego. Eu falei, só se for a dona Malene, porque eu não trabalho pro senhor, eu trabalho pra dona Malene. Cara, é sensacional. Mas essas pessoas têm um carinho comigo. Assim, cara, pra que você vai discutir isso? A pessoa tá te protegendo. Não é falta de respeito, não. É a liberdade de expressão, mas de uma forma saudável, que a pessoa quer o melhor pra você e você não deixa a pessoa se posicionar. A pessoa não tem o direito de falar. Cara, que planeta e que país e que tempo que nós estamos, perdendo a referência de valores do outro. Respeito. Não é respeito porque você tem autoridade ou posicionamento, o cara não trabalha pra você. Não, respeito de relação humana. O respeito onde você convive, é assim que seus filhos te copiam e respeitam você. Sim. Meus netos nunca mandaram nas babás. Elas são orientadas quando chegam, que assim, se meu neto tiver que comandar você não serve. Se ele bater na sua cara, você tá dispensada, tá? Você deixa chegar nesse nível. Não é... Então, você não precisa pôr a mão nele, mas você se posiciona, você não é empregada dele.
Você está prestando um serviço para ele tem que te agradecer porque... Sim. Não é ele que paga você, sou eu. Então, ele tem que te agradecer porque você está cuidando dele. Você não é escrava dele. Então, essa situação fez com que meus filhos crescessem como boas pessoas, respeitando as outras pessoas. Sim, e entender que nós não somos, nós estamos. Estamos. Então, hierarquia, poder, enfim, classe, você está. Rótulo ou título não é seu, só está com você. Patrimônio não é seu, só está com você. Agora, o ambiente que você cria, o que você deixa na mente, no coração das pessoas, é imortal. Esse é seu. É o que minha mãe deixou para mim de exemplo, e é o que eu procuro, meu pai também, e é o que eu procuro fazer com todo ser humano que eu encontro pela frente. Fazer coisas que façam com que na mente e no coração deles, a minha presença seja leve, e seja marcante e fique lá. Sim. Porque nós não somos descartáveis, nós somos gente, nós somos espiritualizados. Então nós precisamos fazer valer isso. Sim. Bom, pra gente encerrar aqui, infelizmente... Mas tem um pouquinho ainda. Infelizmente, que o papo tá bom. Geraldo, acho que, enfim, nem preciso perguntar, porque você fala muito da sua maior mentora, né? E a pessoa que você admira. Mas quando você pensa, assim, numa referência de alguém que não tentou, simplesmente foi lá e fez, é a sua mãe? Ou tem mais alguém que... Tem um monte de gente. Mas começa pela minha mãe. Essa é a maior referência que eu tenho. De lá pra cá, eu entendi que a melhor mentoria da vida começa quando você aprende a ouvir quem te deu vida, que é mãe e pai. Quando se fala, olha, honrar mãe e pai, é ouvir mãe e pai. Começa a ouvir. Honrar é muito mais do que só honrar. O que você faz pelas suas mães, pelo seu pai? Que tipo de relação você tem com mãe e pai? Que tipo de respeito, de carinho? Você tem um smartphone? De vez em quando você lembra de fazer um oi pra mãe? Ou você não tem tempo ou não tem agenda? E quer falar pra mim de honrar mãe e pai? Se você não consegue passar um WhatsApp pra mãe? Não precisa dizer que ama não, dizer oi. Então, pra mim, esse honrar mãe e pai vai muito além de simplesmente respeitar. Você pode um pouco mais. Então, pra mim, a primeira referência é com essa mentora, que começa na mãe e o ajudante dela, que é o pai. Depois vem os professores. Eles são extraordinários, ganham dinheiro de pinga para poder preparar você. E as pessoas não respeitam e não valorizam o professor. Então, para mim, a extensão da minha família, dos meus mentores, são os professores. Depois, quando eu consegui um trabalho, eu estiquei essa ideia de mentoria, e passou a ser meu mentor, o meu primeiro encarregado, meu supervisor, meu gerente, meus patrões. Meus patrões, eu trabalhei com eles pouco menos de 20 anos. E um deles é vivo e é meu mentor até hoje. Que independente do tamanho do patrimônio dele e do meu, ele espirra e eu digo amém. Eu me recuso a encarar ele do jeito que eu nunca encarei meu pai e minha mãe, tipo, para debater, porque ele sabe mais que eu. Então, os meus valores foram preservados e isso continuou e começou na base. A base começa na família, o pilar e o alicerce da família é a mulher-mãe. A mulher que está dentro daquela casa é a que dá luz, é a que faz o equilíbrio, é a que faz aquela família dar sentido de família. Então, na sensibilidade, na generosidade, na grandeza humana. Então, por que eu sempre uso a minha mãe? Porque tudo começou com a primeira mentoria da vida, que as pessoas não estão ouvindo. Chama-se mãe. É isso aí. E um recado final, Geraldo, para quem quer sair do tentar e quer ir para fazer. Olha, para você que quer sair do tentar e quer fazer, começa agora. Não é regime, não. Regime você começa segunda-feira. É atitude. Tá em você, olha para dentro. É só você querer. Você tem um poder extraordinário, tem um Deus aí. Tá tudo aí em você. Mas você não tá olhando para você. Se você está olhando para mim achando que a minha história é sensacional, a sua também é. Senão você não estava aqui. Todos nós aqui temos uma história sensacional. Use a sua história para fazer diferença e deixar um legado que sirva para outra pessoa. Você fala, olha para mim e fala, nossa, ouvindo, você é brilhante. Todo mundo é. Você é brilhante. Olha para você. Você vai enxergar o brilho. E você vai, a hora que acender esse brilho, você vai ver o gigante que está aí dentro. Está dentro de cada um de nós. Então, para de tentar. Não é uma opção tentar. Você já existe. Então não tem por que tentar. Tem que prosseguir, tem que continuar, tem que prosperar. E ainda trazer mais alguém, já que ninguém faz nada sozinho. Cresça como ser humano. Um grande ser humano vai ser bom em qualquer coisa que ele fizer. Esse poder já está com você. Usa. Simples assim. Sensacional. Que aula, hein?
Muito bom. Demais. Pessoal, se vocês gostaram aí da participação do Rufino, comenta aí, eu tenho certeza que sim, mas comenta aqui no nosso canal qual foi a frase que mais tocou você, que mais te chamou a atenção, para compartilhar com a gente um pouco do que você tá ouvindo, do que você curtiu. Geraldo, muito obrigada, muito obrigada mesmo, foi sensacional. Acho que é importante a gente falar que desde que a gente lançou o podcast, você era um dos nomes que a gente sempre quis trazer. Ano passado estávamos num evento, conhecemos você e foi super receptivo, foi super legal com a gente. Claro que eu vou. Enfim, acho que é muito legal ter você aqui, porque é isso, a gente gosta de trazer pessoas, não que vão falar o que a gente quer, mas que já tenham essa conexão com o que a gente tá buscando trazer aquilo que aqui. você acredita. Trazendo para as pessoas. Fico então muito feliz que pessoas como vocês têm essa iniciativa de criar conteúdo para fortalecer outras pessoas. Sim. Qual que é o objetivo se não fortalecer quem está nos ouvindo? Sim. Eu acho isso sensacional. E todos nós humanos temos obrigação de fazer isso. Pena que muita gente acha que não é problema seu. Eu já fiz a minha parte. Como assim você já fez a sua parte? Você vai morrer hoje? Tudo é a nossa parte. Não tem um tempo que você fez a sua parte. Eu acho que a sua parte acontece a cada segundo. E nós podemos fazer isso o tempo todo. Então, gratidão pela gentileza do convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado, Geraldo. E, bom, pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais. Não Existe Tentar no TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. E acompanhe um pouco mais os nossos conteúdos. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tamo junto, gente. Deus abençoe.